a respeito do mecanismo de reação, vamos retomar o conceito a partir dessa equação. O mecanismo de reação ele pode ser estudado pela lei da reação, pela equação cinética. Essa equação, chamada de lei da reação, ela que determina como as coisas vão funcionar. Nesse meu exemplo, eu tenho um reagente A misturado com um reagente B, produzindo C e D. E notem que a velocidade da reação ela tem a sua constante de multiplicação, que vai multiplicada pelas concentrações dos reagentes. Então, a lei da reação, como ela aqui está especificada, sempre será uma velocidade que multiplica uma constante e multiplica a concentração dos reagentes, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, ao balanceamento. Então sempre vai ter um númerozinho lá em cima, nessa concentração referente à estequiometria. O balanceamento é importante. Muito bom. Alguns exemplos de velocidades de reação podem ser úteis agora nesse momento. Vamos imaginar que eu tenha uma reação em que existe um reagente A elevado a 1 e um reagente B também elevado a 1. Ou seja, os números do balanceamento de A e de B são 1 e 1. Existem maneiras de expressar isso no português, né? Quando eu digo que a ordem do reagente A é 1, eu estou especificando justamente a ordem com que o A impõe a sua lei. Então, qual é a ordem que o A vai impor na reação química? Vocês, todos os A's que entrarem, têm que reagir sempre na proporção 1. Depois temos a ordem do reagente B, que diz também a mesma coisa. Todos os caras que forem B e quiserem entrar na reação têm que reagir na proporção 1. Ou seja, só entra um por vez aqui na nossa brincadeira. E existe a ordem da reação como um todo. A ordem da reação, ou a ordem da reação total, ou a ordem da reação em si, entre aspas, então, né, ou parênteses total, seria o somatório de todas as ordens aqui impostas, por A e por B. Que neste exemplo, como a ordem de A é 1 e a ordem de B também é 1, portanto a ordem da reação será 2. Vamos tomar outro exemplo. Velocidade igual a uma constante, vamos supor agora um C elevado ao quadrado e um D elevado à primeira. Lembrando que esses exemplos são meramente fictícios, não tem relação com a equação que eu comecei aqui em cima na aula, tá? Ok. Qual seria a ordem do reagente C? O reagente C sempre permite que 2 entrem na reação química, ou seja, sempre de 2 em 2, que vai entrar aqui na brincadeira. Qual seria a ordem da reação para o C, do reagente D? Bom, o reagente D impõe a condição de um D entrar na reação sempre que for acontecer. Somando essas duas ordens de reação para os reagentes, você tem a ordem da reação total. Percebam que a ideia de ordem tem um pouco a ver com ordem mesmo, né? Com quem está mandando no pedaço. Portanto, a ordem da reação é 3. Existe um exemplo que vai ser interessante. Vamos supor que eu tenha um reagente X elevado ao cubo e um reagente Y elevado a 0. Mas pode ter elevado a 0? Pode.
Se vocês pensarem matematicamente, o que seria alguma coisa elevada a zero? Matematicamente todo mundo sabe. Alguma coisa elevada a zero dá sempre um. Portanto, o cara aqui não interfere, ou seja, ele não dá ordem nenhuma, né? Acabei já dando alguma resposta, mas você vai me falar agora qual seria a ordem do reagente X nesta equação, ou nesta lei da reação. O X está mandando ordem 3. Então, sempre que você colocar algum reagente X, ele tem que estar elevado ao cubo, no caso aqui, se eu for impor números, né? Mas sempre 3 reagentes X participam da reação. Qual que é a ordem do reagente Y? A ordem do reagente... Eu não sei mais escrever reagente, que coisa feia. Reagente Y. Qualquer é zero. Não existe ordem nenhuma, ele não participa da reação. Pode ser que ele esteja equacionado, mas não participa, não interfere na velocidade da reação. É bem curioso isso, né? Porque existem reagentes que podem estar dentro da etapa lenta, mas não interferem tanto na velocidade da reação. Por isso, ordem zero. A ordem, então, da reação total seria, neste exemplo, igual a do x, por coincidência do destino, porque sempre temos que fazer a soma das ordens dos participantes para indicar a ordem da reação total. Nesse caso, você tem a ordem 3. Assim, podemos trabalhar melhor os conceitos de ordem de reação, especificamente para o reagente, ou como um todo no caso da reação. São formas de falar a respeito da reação.